seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para o nosso quadro Sem Filtro de hoje. E hoje a gente vai conversar sobre pontas, sim, sapatilhas de ponta, aula de ponta, dançar nas pontas, né, tia Ju? Isso aí. Seja muito bem-vinda, tia Ju. Obrigada. E hoje eu estou aqui um pouquinho durinha, porque meu pescoço não está virando pra lá, então eu vou ficar meio tortinha, mas dá pra gente conversar. Então, Vamos lá, tia Ju. bora. Gostei do assunto. Bora lá. Vamos ver. Bom, ao que me parece, se eu estiver errada você me corrige, mas ao que me parece a grande maioria das bailarinas já começa um balé vislumbrando o dia de chegar na ponta, né? É mais ou menos isso mesmo? Sim. Tá. E aí o objetivo da nossa conversa hoje vai ser trazer para você, né, explicar pra gente aí as principais perguntas de quem não está fazendo aula de pontas ainda, que nunca colocou a sapatilha de ponta nos pés, mas tem o sonho de um dia colocar. Então eu vou te trazer alguns pontos que o pessoal levanta ali nas redes sociais, nos e-mails, para você explicar pra gente como que funciona. Pode ser? Pode. Vamos lá. Primeira pergunta. Dói usar sapatilha de ponta? No começo dói, né? No começo dói sim, no começo a gente sente, porque é um sapato, né, muito apertado. Então ele pressiona os dedos tanto nesse sentido, quanto no sentido de você descarregar o seu peso na ponta dos pés. Aí tem várias coisas que influenciam no quanto vai doer. Sim, tem como a gente diminuir essa dor. Não sei se você vai perguntar isso ou se eu posso falar. Pode falar, mas é uma coisa interessante isso que você falou, né? A minha dúvida, passou pela minha cabeça, né? Não sou bailarina, era se apertava igual um salto alto, bico fino, que apertava a lateral, ou se era só as pontas. É nos dois sentidos, então, que tem essa pressão na sapatilha. Isso, ele tem uma pressão na lateral igual sapato, só que muito mais forte do que sapato. Por quê? Eu trouxe pontas hoje, porque se eu tivesse ponta, eu falei, deixa eu levar, porque eu vou querer falar da sapatilha e não vou ter nada pra mostrar. Essa parte, que é a parte que aperta, né, o nosso pé na lateral, é uma parte muito dura. Ela é muito dura. É diferente de um sapato. Por mais que o sapato aperta, ele é um... Laceia um pouquinho. Às vezes laceia, às vezes até não laceia, mas assim, ele é um tecido, um couro, né? Aqui não, aqui é um material duro. É gesso? Até ia te perguntar isso, a sapatilha ela é gesso? Não é gesso. Na verdade, são várias camadas de tecido e cola. É uma cola que eles fazem com pedaços. Algumas usam papelão, outras usam um outro tipo de tecido. Qualquer coisa a gente pode um dia abrir uma ponta pra gente ver, tá? Mas tem várias coisas misturadas, mas não é gesso. As pessoas acham legal. que é gesso, não pode molhar, né? Não pode molhar porque muitas delas são feitas de cola, essa parte aqui, e se molhar vai estragar a cola. Mas assim, o que eu quero dizer é que é bem duro. Sim? Então, além de pressionar os dedos nesse sentido, é uma pressão muito dura, que não cede por nada. Sim? Com o tempo ali, bastante uso, ela cede. Mas precisa de muito tempo de uso. E isso já vai ter feito calo, já vai ter feito bolha, já vai ter feito algumas coisas. E aí um outro sentido que dói é a pressão nos dedos, né? Que é o peso do seu corpo lá na ponta dos dedos. Esse peso na ponta dos dedos, a gente consegue diminuir dependendo da ponteira que a gente utiliza. Então, por exemplo, eu nunca vou colocar o meu pé direto. Existe aqui. uma proteção, então. Isso, aqui dentro já é mais um tecido mais maciozinho e tal, mas vai enganar, porque não amortece nada. Aí existe a ponteira, que pode ser de tecido, pode ser de silicone, sim, tem vários materiais. Que aí a gente protege os dedos do pé para colocar o pé aqui dentro, sim? Aí dá um alívio. Mais ou menos. Essa ponteira, aqui ó, ela tem uma grossurinha, tá vendo? Sim? Só que aqui dentro, a grossura dela é muito maior, essa parte do fundo. Então você pega aqui na pontinha dela, ela é fininha. Conforme vai vindo mais pra cá, ela fica mais grossa. Que é onde vai ter mais pressão, seria? Isso, é onde tem a mais pressão. Então, às vezes, não sei se você quer ver, se você já viu alguma de perto, de tão perto assim, tia Ju. Mas às vezes, o que acontece? Às vezes a gente coloca uma ponteira assim e aí tá até tudo bem. Depois de alguns meses, começa a doer a ponta do pé. É porque provavelmente a ponteira, por mais que é um silicone, ele compacta.
Então a gente precisa trocar a ponteira. Tem uma vida útil. Tem, aí, né? E às vezes a gente acha que precisa trocar a ponta, sendo que na verdade é a ponteira que é muito mais barato. Sim? Então vale a pena sempre reavaliar aí a ponteira quando a gente estiver sentindo dor na pressão dos pés. E aí, lógico, escolher uma ponta do tamanho ideal, né? Quem vai poder te orientar quanto isso é o seu professor, que conhece o seu pé, que conhece pontas e tudo mais. Aí o professor vai falar assim, olha, não, vai, compra uma ponta com uma caixa bem larga, né, que essa parte aqui bem larga, porque seu pé é largo, enfim, que não seja muito dura, porque você ainda não tem tanta força, enfim, cada professor vai orientar do seu jeito. Só que a melhor pessoa para indicar qual ponta é quem vende. Sim, ó, eu tenho que chegar na loja sabendo qual é o nível de força do meu pé, se meu pé é largo, se ele não é, enfim... E perguntar para quem vende. Sim. Né? E aí quem vende vai poder falar, olha, essa daqui é o modelo mais indicado para o seu tipo de pé. A sua força é assim? Tá, então vamos usar esse outro modelo aqui e tudo mais. Então, de acordo com o tipo do formato mesmo, o formato físico do pé da pessoa vai definir um modelo de ponta, de acordo com a força que a pessoa tem no pé, vai definir um modelo de ponta. E aí o fabricante vai orientando dentre dos vários modelos que ele tem, ele vai falar qual que mais se encaixa pro seu caso. Seria assim, então? Teoricamente, sim. Tem várias coisas que influenciam, tá? Então, o formato do seu pé, então se o dedão ultrapassa... Deixa eu ver. Faz de conta que esse é o dedão, tá? E esse é o segundo dedo. Se meu segundo dedo ultrapassa, meu formato do pé é um formato diferente. Se o meu dedão ultrapassa, meu formato do pé é um formato diferente. Sim. Então, dependendo de cada formato, a gente vai usar um determinado tipo de caixa, de largura de ponta. Entendi. Aí tem, se eu tenho muito colo de pé, eu vou ter que usar um outro tipo. Se eu tenho pouco, eu vou usar outro tipo. Se eu tenho muita força no pé, um determinado tipo. Se eu tenho pouca força, outro tipo. Meu Deus, tem uma infinidade de modelos de ponta, então. E às vezes a gente acha que, eu não me dou bem pra ponta e tal, tô com muita dificuldade, não sei o quê. Às vezes o problema não é nem seu. Às vezes o problema é que a ponta que foi uma escolha escolhida errada. pra você tá errada. Não que isso vá mudar da água pro vinho. Na verdade, quem tem força muscular sobe em qualquer uma. Se vira e sobe, sim? Uhum. Aqui, ó. Sobe em qualquer uma, sim? Mas, no começo, quanto mais adequada a ponta for, melhor. Vai facilitar o Vai processo. facilitar. Entre aspas, assim. Se é que pode se dizer isso, talvez facilite. Judia menos. Tá, legal. Você falou que dói, mas esse dói é só nessa fase inicial de adaptação ou não? É uma dor que colocou sapatilha mesmo depois de anos vai doer? Como que funciona isso? Depende. Não, assim, nessa fase inicial dói muito, porque o seu pé não está acostumado, então vai ter uma pressão, além da pressão você vai fazer movimentos lá em cima, vai ter uma fricção dentro da ponta, vai ter uma fricção no calcanhar, e aí é onde a gente começa a ter pontos de pressão e pontos de fricção, e aí é onde pode começar a ter bolhas. As bolhas é o que mais dói numa ponta. Sim, quando a gente faz muita bolha, tem uma pele muito sensível. A minha pele não é nada sensível, então é muito difícil fazer bolha. Mas tem peles que são muito sensíveis. A sua pele é uma pele muito sensível. Então, a sua pele tivesse ali em fricção, sei lá, 1 hora de ensaio, com certeza iria abrir se você não proteger direito. E aí, na hora que abre a bolha, aí é complicado, porque sai a pele, né, de cima, às vezes só faz a bolha e a pele não sai. E aí não tira, não fura, não tira a pele, nada, deixa lá, porque ainda existe uma proteção. Mas às vezes sai e fica a carne viva, né? E aí se você não tiver tempo para deixar o pé descansar, por exemplo, tive um ensaio hoje e hoje fez uma bolha, abriu a carne viva e amanhã eu tenho ensaio. Eu vou ter que pôr ponta com a carne viva. Sim, aí vai usar os produtos e tal para tentar diminuir essa dor enquanto fazer uma proteção ali. Mas assim, vai doer. Então assim, tem várias coisas que dói na ponta. Dói quando você começa a fazer, porque existe uma pressão, existe uma fricção que fica ali incomodando o tempo todo. Se você faz bolha, dói. Se você precisar usar sapatilha mesmo com bolha, vai doer mais ainda, sim? Aí faz praticamente 30 anos, gente. Nossa, vou fazer quase 30 anos de dança. Faz quase 30 anos que eu uso ponta, tá? Ok.
Depois de 30 anos usando ponta, não dói mais? Mentira! O pé se acostuma. Se você ficar prestando atenção, dói, o dedão lateja, a unha que você não cortou direito dói. Sim, tem algumas coisas que acabam doendo. Mas você se adapta tanto, sabe aquele sapato que no começo te incomodava? Depois você só percebe que ele tá te incomodando porque na hora que você tira tem umas marcas no pé. É isso. No final do dia que você vê que, nossa, tava machucando, tava apertando ali. Eu nem percebi que tava apertando meu pé. Sim, é isso. Entendi. Às vezes na dança a gente tá muito mais preocupado se a pirueta vai sair, se o balance vai sair. Que uma pressãozinha ali não significa nada. Se eu dançando pra dedê, o menino vai me derrubar ou não. Se minha perna tá no DO. A última coisa que você vai pensar é na ponta. Te garanto. Muito bom. Então existe uma luz no fim do túnel, né? Existe, senão ninguém dançava nas pontas se a dor fosse assim tão insuportável. Agora eu tenho uma pergunta de ouro, que eu já vi pai perguntar no balcão da escola. É verdade que o pé fica feio, deformado? Eu já vi pai perguntar isso no balcão, do tipo, mas o pé da minha filha vai ficar horroroso? Não é verdade. Assim, fica feio, mas que nem, faz bastante tempo que eu não uso ponta. Eu não vou mostrar meu pé aqui, tá? Porque ninguém é obrigado. Não que eles... Acho que tá respondido, galera. Brincadeira. Não, assim, não que seja feio, sabe? Tipo, eu não acho que ele é feio. Sei lá, talvez é muito amor próprio, né? Mas assim, o que acontece com os pés de bailarina? De tanto ter fricção, começa a aumentar um calo. Sim, a gente começa a desenvolver um calo. Vamos voltar no tempo. Tia Ju, eu sei que entende do que eu tô falando, mas talvez quem tá assistindo não entende. Mas a gente tem essa região aqui, por exemplo, da mão, né? Esse ossinho aqui, da ponta do dedão. Se eu fico muito tempo ali esfregando, o meu organismo vai perceber que está existindo um estresse nessa região e ele vai começar a acumular mais células nessa região, células ósseas, a grosso modo. E aí vai começar a ter o calo. Por isso que a gente faz calo. Se a gente passa um dia inteiro varrendo, no final do dia você vai ver formou calo. Por quê? Tem um depósito celular mesmo de células ali. Em cima do calo tem um depósito de células mortas, sim. Mas enfim, o nosso organismo ele se manifesta. E aí ele faz crescer um volume ali para proteger essa fricção. E aí forma o calo. Depois de um tempo, formado o calo, pode formar um desvio por conta desse calo. E aí vai formar uma joanete. Sim? Então, o que acontece? O pé da bailarina, ele, além de estar exposto a bolhas, o pé vai se proteger e vai formar vários calos. Natural. Se eu parar de usar ponta, alguns vão regredir. Como algumas joanetes podem regredir quando a gente para de usar ponta. Sim? Então tudo vai variar. Mas o que é que fica feio? É que fica cheio de calo. Sim? E aí falar, o pé feio. E obrigatoriamente todo mundo que usa ponta vai desenvolver esses calos? Ou é muito de tipo de pele, o tipo de pé, a sensibilidade ali? Como que funciona? O formato do pé também? O formato do pé, se você tem um pé que toda hora que você põe ponta fica pegando esse lado aqui, por exemplo, do pé, vai formar um calo nessa região. Eu sinto pegar na frente do dedo, vai formar um calo. O que eu preciso fazer? Eu preciso proteger, porque se eu proteger, o meu organismo não vai precisar proteger, ele não vai formar calo. Por isso a gente usa esparadrapos. E até essa é uma pergunta, a gente vê o pé das bailarinas lotado de esparadrapo, pra que é aquele monte de esparadrapo? No começo, a gente orienta que coloque bastante esparadrapo para evitar a fricção no sentido de abrir bolha. Depois de um tempo, você já começa a ficar um pouquinho mais experiente, você sabe quais as regiões que sempre ficam incomodando. Essa região eu vou sempre proteger. Que vai ser muito pessoal de cada bailarina. Muito pessoal de cada um. Cada uma vai sentir. Às vezes é na lateral do meu dedão do pé. Às vezes na lateral do dedinho. Às vezes é um pouco mais pra cima. Às vezes é a frente do segundo dedo. Tá. Sim, então varia. E aí, varia de acordo com o pé, de acordo com a ponta. E aí eu vou sempre proteger para evitar a bolha. Porque eu não quero fazer bolha, porque eu quero poder dançar, poder continuar ensaiando e tudo mais.
Depois de um tempo, você começa a perceber que está crescendo um calo ósseo naquela região. E aí você pode começar a dobrar os cuidados. Você pode usar uns anéis que tem de silicone, né, que já inventaram esses anéis para proteger os dedos, acaba diminuindo essa fricção, acaba diminuindo o efeito do calo. Você pode usar um regulador de alinhamento para evitar joanete. Então tem várias coisas, vários artifícios que você pode usar. Como eu posso saber? Vai numa podóloga para ela olhar seu pé, leva a sapatilha e fala, olha, tô sentindo isso, o que eu posso fazer? Sim, elas têm várias coisas, questões de unha, elas têm vários artifícios lá para orientar. Então assim, todo pé vai ficar feio? Não necessariamente. E uma outra coisa muito importante, os pés que ficam feios, se é que pode dizer que é feio, é realmente bailarinas que usam de verdade sapatilha de ponta. 6 horas, 8 horas por dia. Nossa. Sim, são bailarinas profissionais que trabalham com isso, né? Agora você colocar 1 hora por dia, 1 hora por semana de sapatilha de ponta, que é normalmente o que acontece. Tá chegando o final do ano, tem ensaios, o ensaio na ponta passa de 1 hora para 3 horas por semana, o pé vai sentir? Vai, mas ele vai ficar deformado? Não necessariamente. Legal. E não muda muito de usar, quem usa sapato, né, sapato fechado, né, apertado, mais apertado todo santo dia, já sabe muito bem como é que funciona esse negócio de calo, de abrir bolha, onde aperta o sapato, é muito semelhante nesse sentido. E aí quem usa sapato fechado, né, sapato bico fino, essas coisas, sapato de salto, né, que pressiona os pés, sabe que, sei lá, de final de semana que eu não uso, chega na segunda-feira meu pé já tá um pouco melhor. Né? Os calinhos já não estão tão vermelhos e tudo mais. É muito semelhante o processo. Não, legal. E você falou bastante da questão do formato do pé para escolher o modelo, mas o formato do pé ele também define se vai ser mais fácil ou mais difícil ficar na ponta, alguma coisa assim, não? Nada a ver. Nada a ver. Tá. Assim, tem vários tipos de formatos de pé. Vou deixar aqui em cima, tá? Egípcio, enfim, tem vários tipos lá de formato de pé. E aí o que acontece? O que define o quanto eu vou conseguir dançar na ponta, que eu entendi que é isso que você quer saber, é o quanto de força eu tenho, o quanto de flexibilidade de tornozelo eu tenho e qual domínio técnico eu tenho. Então, se eu não sei fazer uma pirueta na meia ponta, eu vou conseguir fazer na ponta? Não vai. Se eu não tenho flexibilidade de tornozelo para fazer uma meia ponta alta, eu vou conseguir subir na ponta tranquilamente? Não vai. Se eu não tenho força para sustentar minha meia ponta alta, eu vou conseguir ter força para me manter na ponta? Não vai. Isso não tem nada a ver com o formato de pé. Legal. Bom saber. E um termo que eu escuto bastante as bailarinas falar e que às vezes fica uma interrogação na minha cabeça. O que é quebrar a sapatilha? Vamos lá, tia Ju. Acho que quem nunca usou ponta não faz a menor ideia. Já escutou falar, mas não faz a menor ideia do que é quebrar a sapatilha. É assim, ó. Ainda mais que você compra uma sapatilha nova, né? E aí alguém vem falar pra você, quebra a sapatilha? Não! Na verdade, é uma expressão, porque a gente não quebra nada. Se quebrar de verdade, aí a gente não consegue mais subir. Na verdade, quando a gente fala quebrar a sapatilha, é a gente fazer com que esse solado da sapatilha fique no molde do nosso pé. Então, vamos supor que eu esticando o pé, o meu pé faça essa curvatura aqui embaixo. Então, eu preciso que a minha sapatilha acompanhe essa curvatura. Sim? Se quando você compra, ela vem reta. Ela vem retinha. Essa daqui parece que tá reta, mas não. Ela tá já quebrada. Sim, ela vem mais ou menos assim. Certo. Sim? E aí eu tenho um pé. Você vai fazer a curvatura, então. Curvadinho aqui. E aí fica difícil, né? Então eu preciso fazer ele ganhar essa curvatura aqui. Correto. Isso é o quebrar a sapatilha. Isso é o quebrar, isso. E aí, como é que eu vou fazer isso? Mas só recapitulando, mas não que você quebre esse solado. O solado não quebra, né? Não quebra. É só uma expressão. Então. Ele vem bem duro, assim, algumas são madeira, outras pode ser um plástico, um couro, sim? Tem várias coisas, porque isso aqui é o que a gente vê. Agora, aqui dentro tem um monte de outras estruturas. Tem um pedaço de plástico, algumas vêm com um pedaço de plástico, enfim, tem várias, não sei se eu consigo mostrar aqui. Tem várias estruturas aqui dentro, certo? E são essas estruturas que precisam ganhar uma forma. E aí como é que ela vai ganhar forma?
Primeiro, eu usando bastante ela, e aí eu sempre subindo, forçando da maneira adequada, ela vai começar a ganhar forma. Ou eu fazendo o movimento para quebrar ela, que é o que a gente chama de quebrar, né? Que é o forçando de uma determinada maneira. Se quiser, a gente faz um vídeo sobre como quebrar a ponta aqui qualquer dia. Mas eu forçando de uma determinada maneira, com ou sem a ajuda do meu professor fisicamente ali, empurrando no meu pé, para que ela já fique nesse formato. Sim. E aí, para bailarinas iniciantes, assim é a melhor maneira. Você ir lá e já forçar em boa. Para bailarinas mais avançadas, que quando a sapatilha fica muito quebrada, você precisa de muito mais força para ficar se sustentando nela. Então, bailarinas que têm pé mais forte, né? Um pé mais forte, sim, que ele quebra com mais facilidade a sapatilha, às vezes a gente prefere não quebrar tanto ela. Por exemplo, essa daqui é uma que eu tava usando há um tempo atrás, tá? Ela não tá completamente quebrada. Sim, porque eu prefiro ela assim para que eu consiga usar mais tempo ela. E aí ela vai aos poucos quebrando, mas eu não cheguei nela e forcei. Porque se ela quebrar demais, ela vai dificultar a sua sustentação lá em cima, é isso? Exatamente, pra mim. Tá. Sim, para outras pessoas pode ser que ela mais quebrada fique mais fácil para a pessoa. Vai ser um parâmetro individual ali também. Interessante. Quanta coisa, né? É muita coisa, Tia Ju. E aí você falou, né, se ela tá muito quebrada, vai ficar difícil. A sapatilha de ponta, ela é igual a de meia ponta? De tempo em tempo você troca, tem que trocar porque ela gastou, ou não, a sapatilha de ponta, ela dura mais tempo? Como que funciona essa rotatividade de uma sapatilha para bailarina? A meia ponta, a gente, na verdade, só troca assim. Quando você encontra uma meia ponta que você se apaixona, que parece que você tá descalça, essa é a melhor meia ponta, aquela que você coloca, você olha e fala, cara, parece que eu tô descalço, ela não me aperta em lugar nenhum. Quando você encontra uma dessas, você só vai trocar na hora que ela rasgar. Sim, normalmente rasga o dedão, assim, já vi muita sapatilha assim, já vi muita bailarina com o dedão pra fora. Não é, né, Tia Ju? Já vi esparadrapo na frente da meia ponta, já vi também. Eu já vi isso, Tia Ju. Mas enfim. E aí você só troca meia ponta quando isso acontece. Com qual frequência a gente costuma trocar meia ponta? Se você faz muitas aulas, dependendo do tipo de chão, né? Então, se é linóleo, costuma durar um pouco mais. Mas se é chão de madeira, ela costuma rasgar com mais facilidade, porque você tem que usar breu. E aí você cria mais atrito entre ela e o chão e ela começa a rasgar. Aí tipo, um chão de breu, se você faz muita aula, um mês ali você vai ter que trocar, um mês e meio, sim? Um chão de linóleo, não faço tanta aula, 1 ou 2 aulas por semana, às vezes dura 6 meses, às vezes até 1 ano, se você faltar muito. Mas sapatilha de ponta é a mesma história. Se você usa ela muito, a tendência é que ela vá ficando mais mole essa parte, sim, ela vai quebrando cada vez mais, né? Continuando no termo quebrar. Mas essa parte aqui, que é o que sustenta o nosso pé na ponta, vai ficando cada vez mais mole. E aí, quando fica muito mole, essa daqui, por exemplo, que não é minha, mas ó, se eu subir nessa ponta aqui, ela vai me jogar pra frente. Entendi. Entende? Então ela não dá mais pra mim, porque eu não consigo me manter no eixo com ela. Eu teria que fazer pouca força no pé, e pouca força no pé não me sustenta. Eu preciso esticar meu pé de verdade pra eu conseguir me manter lá em cima fazendo tudo que eu preciso fazer. Então ela me joga pra frente. Entendi. Entende? Aí é hora de trocar. Entendi. Sim. Complexo, mas entendi. Tempos em tempos. Pode ser. Tem bailarina que troca uma vez por ano, uma vez cada 2 anos. Tá. Sim. Na época que eu dançava, essas daqui não duravam mais do que 1 mês e meio. Meu Deus. Por isso eu tenho tantas sapatilhas. Porque na época que eu dançava, eu não usava sapatilha importada. Sim, eu só usava sapatilha nacional. Fazia aula em chão de madeira, breu, muito breu. Todos os dias? Ponta eu fazia 3 vezes por semana, mas ensaio eu tinha todos os dias. Tá. Então você usava sapatilha todos os dias? Então é 1 mês e meio. Meu Deus.
Pensa na minha mãe e meu pai. Era tenso. Aí teve uma época que eu consegui patrocínio de uma das fábricas nacionais e aí eu ganhava. Aí ficou mais fácil. Nossa, imagina. Mas se você olhar depois o quadro, tem algumas que estão muito a gente faz uma imagenzinha ali pro pessoal ver de perto. Porque tem algumas que estão bem estrupiadas, porque eu tinha que usar o máximo, senão minha mãe me matava. Eu imagino. Muito bem, muito bem. Ok. Agora, vou fazer uma pergunta como plateia, como espectadora, tá? Porque a gente vê as bailarinas dançando na ponta e é tudo tão leve, tudo tão lindo. A sensação quase que dá é que dançar na ponta deixa os passos mais fáceis. Ponta deixa mais fácil ou mais difícil? Não, deixa muito mais Porque difícil. pra plateia parece que tá todo mundo nas nuvens, todo mundo flutuando. Que delícia estar aqui. É isso que parece pra plateia. Olha, Tia Ju, eu fico muito feliz por você. Eu sei que nos últimos anos os espetáculos que você mais assistiu foram das minhas alunas. Eu fico muito feliz de ouvir isso de você. Mas assim, tem muito espetáculo ruim por aí, Tia Ju. É sem filtro, né? Vamos lá, tem muito espetáculo ruim que você assiste e você vê a bailarina sofrendo para fazer os passos. Entendi. Né? E assim, é errado, né, colocar a bailarina nem consegue direito ainda subir nas pontas e já tá numa apresentação? Não sei se é errado, acho que é muito relativo, sabe? Esperar a bailarina estar 100% pronta para ir dançar nas pontas no palco, acho que isso vai levar muitos anos, né? Então, às vezes a gente pode ir como professora estimular uma bailarina, um grupo de bailarinas adultas a dançarem nas pontas e moldurar a coreografia de uma forma que sejam passos que sejam mais simples para elas executarem. Um petinê, de preferência tudo passo com dois pés no chão, sim? Entendi. Um petinê, um échappé, enfim. E aí eu consigo fazer com que ela dance na ponta, já quebra o primeiro tabu. E aí ela vai ganhar mais motivação, mais coragem para tentar coisas mais difíceis durante a aula e mais pra frente eu vou montando coreografias mais difíceis. O que não dá pra fazer é achar que você começou ponta hoje, você vai dançar daqui 6 meses, daqui 1 ano, não importa. E você vai poder dançar a mesma coisa que eu vou dançar, sendo que eu faço ponta há 30 anos. Você não vai ter o controle do seu corpo para fazer, a não ser que você seja um ET, entende? Sim. Então, assim, a gente quando está montando a coreografia, como professora, a gente precisa olhar para o bailarino. O que essa bailarina faz? O que essa outra aqui faz? Elas podem dançar juntas na mesma coreografia? Claro, só que uma vai fazer uma coisa mais difícil, outra uma coisa mais fácil. Sim. Não significa que esse fácil está fácil para ela e que esse difícil está difícil para ela. Sim, essa é a brincadeira, né? Então, quando você como plateia assiste, tem que parecer que está fácil para todo mundo. Sim? Mesmo que essa esteja fazendo um petinê e essa daqui esteja fazendo fouetté. Mas está fácil para as duas. Entende? É esse o grande link. Uma sacada, hein? Aí o que as pessoas querem fazer é pegar, não, todo mundo faz aula junto na mesma turma. Então todo mundo vai ter que girar uma pirueta. Só que a nega que não consegue nem subir direito na ponta ainda. Porque começou agora, porque enfim, tá... porque vários motivos, porque a ponta que ela escolheu pode estar errada, porque ela ainda não tem força, porque ela ainda não tem alongamento, e vários motivos. E tá tudo na mesma Isso turma. não impede ela de dançar. Não. Então o que eu vou fazer? Uma consegue girar pirueta, a outra malemar consegue subir na ponta, então essa daqui vai ter que subir na ponta, e essa vai girar pirueta. Então eu vou fazer um relevé sussu, com o braço em quinta para quem não consegue girar. Meu braço do lado de cá não tá subindo. Vou fazer um relevé sussu para quem não consegue girar e vou fazer uma pirueta enquanto a outra gira, né? Para quem gira. E todo mundo relevé sussu, giro, terminando o quarto allongé. Sim, então tem várias maneiras, mas as pessoas não se atentam a isso. Dá trabalho fazer isso? Dá trabalho. Só que acontece isso, ó, você pega uma pessoa depois que assistiu os seus espetáculos e fala, parece que é tudo tão fácil. Obrigada, já me senti agora. Quando fala das minhas meninas, eu me sinto mesmo.
Mas ainda para finalizar ainda essa pergunta, mas quando vai para a ponta, a execução dos passos fica mais difícil. Fica. Do que na meia ponta. Fica porque a base do pé diminui, né? Quando você faz meia ponta, você tem parte do metatarso no chão e dedos. Quando você vai para a ponta, você tem ponta dos dedos no chão. Metatarso já está lá para cima, os dedos já tá lá para cima, você só tem a pontinha dos dedos maiores, né? Se só o seu dedão for grande... Você tem a base da sapatilha, na verdade, né? Se o seu dedão, deixa eu tentar fazer um dedão. Por exemplo, se o seu dedão for um formato de pé assim, eu que tenho dedão grande, né? Rodou. Não, mas olha, deixa eu acrescentar, o peso não vai estar aqui, ele vai estar distribuído na sapatilha, tá? O eixo é igual. Aí tem essa outra questão, tem sapatilhas que essa ponta é muito pequenininha. Ela varia? Assim, ó. Ela faz isso aqui. E aí fica difícil. Aí lasca com a bailarina. Lasca com a bailarina. E eu tenho uma aluna, assim, um grupo que passa por isso. Eu te conto quem é. E fica bem difícil pra ela fazer as coisas. Entendi. Interessante. Não sabia dessa parte também, não. E depois que você começa a fazer ponta, tem uma previsão de quando é que você vai se apresentar, de realmente dançar uma coreografia, ou não tem relação nenhuma a isso? Não. E isso é uma coisa que eu falava muito lá na Deleite, né? Quando eu convidava os alunos para irem para ponta, principalmente criança, e aí eu falava para as mães, né? Porque a mãe é mais ansiosa do que a criança, né? Falava, mãe, ó, é o seguinte, elas vão fazer aula de ponta agora, mas isso não significa que elas vão dançar na ponta. Dançar na ponta é um outro momento, não sei quando isso vai acontecer. Agora elas vão começar a fazer aula de ponta, para elas aprenderem como é que sobe na ponta, aprenderem a executar os passos, mas não tem a menor previsão. E a criança passava 1 ano sem dançar nas pontas, 1 ano e meio, depois que eu ia colocando. Com criança eu não tenho pressa de colocar ela para dançar no palco nas pontas, pressa nenhuma, né? Com o adulto eu tenho, porque eu sei que o adulto pode desistir a qualquer momento, então ele precisa vivenciar tudo que ele puder ali dentro. Sim? A criança a gente vai mais devagar, porque ela tem um processo. Interessante, legal. E pela sua análise aí, quais são os pontos positivos e negativos de dançar nas pontas? Ai, positivos e negativos? Bom, negativos. Dói. Negativos, é mais caro. Sim, porque a ponta é bem mais cara do que uma meia ponta. É um ponto negativo. Dói, mas assim, não é algo insuportável. Se tiver algo insuportável aí nos seus pés, procura um podólogo, fala com a sua professora, vai rever o modelo da ponta, porque tem alguma coisa errada, sim? Mas não é uma dor tão insuportável assim. Mas pontos negativos. Tem uma dorzinha, é mais caro, dançar nas pontas é mais caro, porque você vai ter que ensaiar na ponta, para dançar a sua ponta vai ter que estar num bom estado, pode ser que você precise investir novamente numa ponta para isso. Negativo. E os passos a execução fica mais difícil, sim. Só que, pra mim, isso é um ponto muito positivo, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de desafio. Então, pensar que eu posso dificultar os passos faz o meu olho brilhar, entendeu? Então, aí vai depender de cada um. Se você quer coisas facinhas, esquece ponta. Sim? Agora, não. Eu topo o desafio. Entender que é um desafio, né? Sim. Agora, os pontos positivos. É um desafio, sim, porque na hora que você sobe, que você fala, cara, eu consegui fazer um piqué soutenu, eu consegui fazer um balance na ponta, eu consegui fazer uma pirueta na ponta, eu consegui fazer um piqué arabesque na ponta. Sim, na hora que você vai tendo essas pequenas conquistas e comemorando, você vai querendo você vai desejando cada vez mais outras coisas. Outro ponto positivo. A partir do momento que você começa a dançar nas pontas, você começa a ter a possibilidade de dançar os balés de repertório, porque a grande maioria dos balés de repertório é na ponta, sim? Pouquíssimos são na meia ponta, pouquíssimos.
Sim, então acho que essas são as grandes vantagens. E dançar para Dedê, que vai ser na ponta, enfim. Show. Acho que abre um outro mundo. Tá. É um mundo diferente da meia ponta, né? É um mundo bem diferente. Legal. E quase que passava uma pergunta aqui que eu ia esquecer de te fazer. Quando começa a fazer a aula de ponta, não precisa fazer mais a aula de meia ponta? Você já sabia da minha cara, né, Ju? Não, mas isso é uma pergunta que eu já ouvi várias vezes. Sério? Já ouvi várias vezes. Não, gente, o que acontece? Eu fico louca com bailarinas que fazem isso. Aí começa a fazer aula de ponta, só quer fazer aula de ponta, não quer mais aparecer na aula de meia ponta. E aí na minha escola tinha uma regra, né? Na Delete tinha uma regra, e quando a bailarina adulta ou criança recebia o comunicado de convite para ir para a ponta, era um comunicado que tinha as normas, sim? Lá tinha as normas, tinham várias coisas. E tinha uma regra lá, que você só vai fazer a aula de ponta da semana se você tiver feito 2 aulas de meia ponta. Então, para uma aula de ponta, 2 de meia ponta. Isso é o que me garantiu que nesses 8 anos eu não tivesse bailarinas com lesões ligadas à sapatilha de ponta. Olha a gravidade. Sim? Se a gente começa a abrir mão, as lesões começam a vir por conta da sapatilha. A meia ponta, ela é o preparo para a ponta. Sim, a meia ponta ela vai te dar força que você precisa para a ponta. Você não vai conseguir trabalhar força na ponta. Você vai fazer lá seus elevezinhos, relevé, só que os dedos vão estar tão sensíveis, os pés, que você não vai ter repetição suficiente para malhar a perna. Entendi. Entende? Antes da perna ficar malhada, o pé vai ficar estourado. Então você precisa do trabalho da meia ponta para trabalhar as pernas, para que você tenha a força para subir nas pontas. E aí, repare, fica lá uma semana sem fazer aula de meia ponta e vai fazer uma aula de ponta para você ver. Não sai. Por quê? Você perdeu a musculatura para. Entendi. Sim, então é fundamental fazer aula de meia ponta. Fora que é na meia ponta que a gente aprende os passos complexos. Então, se eu quero girar uma pirueta na ponta, eu tenho que saber girar dupla, 3 na meia ponta. Porque é muito mais fácil na meia, no sentido de ter uma base maior, um pouquinho mais de equilíbrio, por mais que o atrito seja maior também. Os trabalhos se complementam, então a meia ponta com a ponta. Sim. Legal. E depois que você falou que o passo precisa sair na meia ponta para depois você fazê-lo na ponta. Quando ele começa a sair na ponta, a sua meia ponta melhora também ou daí não tem uma relação direta? Não. Depende do passo, assim. Passos que a gente utiliza a ponta mesmo, né? Porque eu posso dançar na ponta e fazer Sotcheval a coreografia inteira e não tô usando a ponta pra porcaria nenhuma, né? Só tô saltando, sim? Como eu posso fazer uma coreografia onde eu faço o giro, a coreografia inteira e eu tô usando ponta, ponta, ponta. Melhorar o meu giro na ponta significa melhorar o meu giro na meia ponta? Não necessariamente. Porque o eixo para a ponta é um pouquinho diferente do eixo da meia ponta. Entendi. Mas melhorar a sua consciência de costelas para pirueta, de escápulas, de abdômen, de quadril, de passê, melhora na ponta e na meia ponta, sim. O que muda ali é eixo e a pressão que você coloca para girar, por exemplo. Interessante. Então tem algumas mudancinhas. Legal. Bom, pra gente finalizar, vamos para a última pergunta para fechar o tema. Qual que é a sensação final da bailarina após uma apresentação nas pontas? Sabendo tudo que ela já passou na trajetória inteira, desde o primeiro dia da aula de ponta dela até a hora que ela sai do palco pós a apresentação da coreografia, o que ela sente? Vou falar pela minha experiência. Sim. E a experiência da maior parte das minhas alunas, que eu já vivenciei esse momento. É realização. Por mais que uma coisinha ou outra não saia, não é tudo que não vai sair. Sim, a gente se apresentando, mesmo quem a bailarina super power lá, profissional, que trabalha, que ensaia e faz aula 8 horas por dia, na apresentação dela ela vai errar alguma coisa. Só ela sabe, né? Mas ela vai errar alguma coisa. Então, mesmo que alguma coisinha saia errado, a sensação de vitória, de você ter conseguido principalmente se superar a cada dia, é impagável. Isso acontece na meia ponta também, mas na ponta tem um sabor mais especial, porque
Foi um pouco mais sofrido. Foi, você teve... é a realização de um sonho, Uhum. né? De você se ver no palco, na ponta. Você teve que vencer seus medos, porque quando você sobe na ponta, você fica muito mais alto. E aí dá uma sensação de queda muito grande. Ah, entendi. Entende? Então, na hora que você sobe, chega a dar um friozinho na barriga, assim, de... Meu Deus, sabe? Dá um medinho. Dá um medinho. Então você teve que vencer seus medos, você teve que vencer as suas dores e teve que vencer a sua vontade constante de desistir. Olha. Porque quando você coloca a ponta, a vontade de desistir aumenta 1000 vezes. Porque o negócio fica mais difícil. E é isso que eu sempre defendo. Não coloque ponta antes da hora. A bailarina tem que estar com o tornozelo alongado, com força nos tornozelos e sabendo a base do balé. Se você não domina ainda a base do balé, não adianta pensar em ponta. Tem que dominar a base do balé. Show de bola. Aí a sensação de realização, né, de superar tudo isso deve ser... Eu já vi, né, a carinha de muitas. É impagável, né? É impagável. Show de bola, acho que esclareceu várias dúvidas. Ah, que bom! Bom, eu espero que você também tenha gostado do nosso quadro de hoje, da nossa dica de hoje. Se gostou, não esqueça de dar um curtir aqui embaixo. É muito importante isso pra gente aqui no canal. Se inscreva também no canal do YouTube, que tem dicas todos os dias. Além disso, a gente está no Facebook, Instagram, Spotify e uma novidade, a gente está agora no canal do Telegram. No canal do Telegram não é um grupo. O Telegram é como se fosse um WhatsApp. Sim, é um aplicativo gratuito também. Mas ele não é... O canal ele não é um grupo onde todo mundo vê o contato de todo mundo, enfim. É um canal, que nem aqui no YouTube. Você vai acessar o canal do Balé Online lá dentro do Telegram. E aí lá você recebe dicas diárias. Sim, não passa nada. Você vai saber de tudo que está acontecendo por aqui. Então eu vou deixar o link do canal do Telegram aqui embaixo para você poder acessar. Tem o canal da flexibilidade, o canal do Balé Online, você pode participar dos dois. Sim? Além disso, a gente está também no blog, Lista VIP, a gente está em vários lugares e Spotify. E a gente se vê na próxima dica.